O sol de agosto de 1807 castigava as terras ressequidas entre Flores e Serra Talhada quando Manuel Cavalcante de Albuquerque, 43 anos, recebeu em sua fazenda Casa Forte a carta que mudaria para sempre o destino do sertão pernambucano. O papel timbrado com o brasão real português trazia a nomeação que ele havia negociado durante meses com emissários da coroa, capitão-mor das ordenanças do sertão do Pajeú. Para um homem que controlava 8.000 cabeças de gado e comandava 47 jagunços armados, o título significava muito mais que prestígio. Era a legitimação oficial de um poder que já exercia nas sombras. A 3 léguas dali, na fazenda Boa Vista, Antônio Bezerra de Menezes, 51 anos, patriarca de uma linhagem que remontava aos primeiros conquistadores do sertão, esmagou o copo de cachaça contra a mesa de jacarandá ao receber a notícia. Seus olhos azuis, herança de um ancestral holandês capturado nas guerras do século anterior, queimavam com a fúria de quem acabara de ser traído. Durante 23 anos, os Bezerra haviam monopolizado todos os cargos administrativos da região, desde juiz de paz até coletor de impostos, construindo uma rede de poder que se estendia de Pernambuco até o Ceará. A nomeação de um Cavalcante para capitão-mor não era apenas uma afronta pessoal, era uma declaração de guerra ao equilíbrio de forças que mantinha o sertão sob controle. Os Cavalcante haviam chegado ao Pajeú em 1762, fugindo de uma vendetta familiar no Agreste que já havia custado 11 vidas. Manuel, então uma criança de apenas 6 anos, crescera ouvindo as histórias sussurradas sobre a noite em que seu avô fora degolado enquanto dormia, o sangue manchando o chão de terra batida da casa que depois seria queimada até as fundações. Essa memória de violência moldara o homem que ele se tornaria, calculista, desconfiado, sempre dormindo com uma garrucha carregada sob o travesseiro e um punhal na bota direita. A ascensão dos Cavalcante havia sido meticulosa. Manuel casara-se aos 19 anos com Maria do Socorro Pereira, 15 anos, filha única do coronel José Pereira, dono de 14 fazendas e amigo pessoal do governador da capitania. Com o dote, adquiriu suas primeiras 2.000 cabeças de gado e começou a expandir seus domínios através de uma combinação de compras estratégicas e pressão violenta sobre pequenos proprietários. Quando um vizinho resistia em vender suas terras, o gado dele aparecia morto, envenenado com erva de rato misturada ao sal grosso. Quando isso não funcionava, o próprio fazendeiro desaparecia, seu corpo nunca encontrado, sua família fugindo aterrorizada para o litoral. Os Bezerra observavam essa ascensão com crescente inquietação. Antônio Bezerra havia herdado do pai não apenas 11.000 cabeças de gado e 16 fazendas, mas também uma filosofia de poder baseada na manutenção do status quo. No sertão, costumava dizer a seus 6 filhos homens: sobrevive quem entende que o poder é como água. Precisa fluir, mas sempre pelos mesmos canais. Durante 3 gerações, esses canais haviam sido controlados pelos Bezerra, que decidiam quem podia vender gado nas feiras, quem recebia proteção contra cangaceiros, quem tinha suas disputas resolvidas a seu favor nos tribunais improvisados sob a sombra dos umbuzeiros. O primeiro sangue derramado nessa guerra não anunciada ocorreu em 17 de setembro de 1807, durante a Feira de Gado de Serra Talhada. José Cavalcante, 27 anos, filho mais velho de Manuel, estava negociando a venda de 300 cabeças quando foi abordado por Sebastião Bezerra, 24 anos, conhecido como Tião Facão, pela preferência em resolver disputas com a lâmina de 18 polegadas que carregava na cintura. A discussão começou por um detalhe aparentemente trivial, a precedência na pesagem do gado, mas rapidamente escalou para uma questão de honra familiar. As testemunhas relatariam depois que Tião cuspiu no chão diante de José e pronunciou as palavras fatídicas: Cavalcante é nome de cachorro que come resto dos Bezerra. A resposta veio na forma de um tiro de bacamarte que estourou o peito de Sebastião, lançando-o 3 metros para trás, seu sangue se misturando à terra vermelha e ao esterco de boi da feira.
José nem esperou o corpo parar de convulsionar. Montou seu cavalo e galopou de volta para Casa Forte, sabendo que havia acabado de acender um rastilho que consumiria o sertão. A vingança dos Bezerra foi planejada com a paciência de quem tinha o tempo como aliado. Durante 3 semanas, nada aconteceu. As fazendas continuaram suas rotinas, o gado foi tocado para os bebedouros, as mulheres fizeram suas rezas dominicais. Mas, na madrugada de 11 de outubro, quando a lua nova tornava a noite um manto de breu, 23 homens armados cercaram a fazenda Olho de Água, propriedade dos Cavalcante na divisa com a Paraíba. Os 8 vaqueiros que dormiam na casa foram degolados em suas redes, seus gritos abafados por mãos calejadas que conheciam o ofício da morte silenciosa. O capataz, Zé Bernardo, foi encontrado no dia seguinte pendurado pelo pescoço num pé de mandacaru, o corpo coberto de cortes que formavam as iniciais B.M. Bezerra de Menezes. Manuel Cavalcante recebeu a notícia enquanto tomava café na varanda de Casa Forte, observando seus netos brincarem com bonecas de sabugo de milho. Seu rosto não demonstrou emoção alguma enquanto o mensageiro, ainda ofegante pela cavalgada, descrevia o massacre. Quando o homem terminou, Manuel apenas acenou para que se retirasse. Terminou calmamente seu café e então convocou seus filhos e jagunços para uma reunião que duraria até o sol se pôr. As ordens que saíram daquela reunião transformariam o sertão do Pajeú num campo de batalha que não conheceria paz por 4 décadas. A estratégia de Manuel era diferente da brutalidade direta dos Bezerra. Usando sua nova posição como capitão-mor, começou a sufocar economicamente seus inimigos. Todas as boiadas dos Bezerra passaram a ser inspecionadas nas estradas, sempre encontrando-se alguma irregularidade que justificava o confisco. Os vaqueiros que trabalhavam para a família rival eram presos sob acusações forjadas de roubo de gado, passando semanas na cadeia improvisada de Serra Talhada antes de serem soltos sem julgamento, apenas para serem presos novamente dias depois. Antônio Bezerra contra-atacou usando sua influência com o clero local. O padre Francisco de Assis, 62 anos, devedor de favores aos Bezerra por terem financiado a construção da igreja matriz, começou a pregar sermões cada vez mais incendiários contra os lobos vestidos de cordeiros que usurpam a autoridade divina. Durante uma missa particularmente acalorada, chegou a comparar Manuel Cavalcante a Herodes, sugerindo que, assim como o rei bíblico, ele encontraria seu fim consumido pelos vermes de sua própria consciência. Foi nesse clima de tensão crescente que ocorreu o episódio que transformaria a disputa política em guerra total. Em 3 de março de 1808, durante o casamento de Ana Cavalcante, 16 anos, filha mais nova de Manuel, com o filho de um fazendeiro aliado, a festa foi interrompida pela chegada de um presente macabro. Uma caixa de madeira, lindamente decorada com fitas coloridas, foi entregue aos noivos por um menino que desapareceu na multidão antes que alguém pudesse questioná-lo. Quando aberta, revelou a cabeça decepada de Pedro Cavalcante, 19 anos, primo dos noivos, que havia desaparecido 3 dias antes durante uma viagem para comprar tecidos em Recife. O casamento transformou-se em velório. Ana desmaiou e nunca mais recuperaria completamente a sanidade, passando o resto de seus dias murmurando orações incompreensíveis e recusando-se a sair do quarto. Manuel, pela primeira vez em décadas, foi visto chorando, as lágrimas traçando sulcos na poeira que cobria seu rosto curtido pelo sol. Mas quando as lágrimas secaram, o que restou foi uma determinação fria de exterminar os Bezerra até o último homem. A guerra que se seguiu não tinha regras nem limites. Fazendas eram queimadas com famílias inteiras trancadas dentro das casas. Mulheres grávidas eram emboscadas nas estradas, seus ventres abertos para garantir que nenhum herdeiro sobrevivesse. Crianças desapareciam dos terreiros e eram encontradas dias depois no fundo de cacimbas secas, os pequenos corpos já inchados pelo calor. O padre Francisco de Assis foi encontrado crucificado de cabeça para baixo na porta de sua própria igreja, uma hóstia consagrada enfiada em sua garganta. O governo provincial tentou intervir em 1809,
enviando uma força de 30 soldados comandados pelo tenente Joaquim da Silva Porto. A tropa chegou em Serra Talhada numa tarde de junho, com ordens de prender os líderes de ambas as famílias e restaurar a ordem. Foram recebidos por uma chuva de balas vinda de atiradores posicionados nos telhados. O tiroteio durou 3 horas, deixando 11 soldados mortos e o próprio tenente gravemente ferido. Os sobreviventes fugiram de volta para Recife e o governo decidiu que o sertão teria que resolver seus próprios problemas. A violência criou sua própria economia. Pistoleiros profissionais vinham de lugares distantes, como o Ceará e a Bahia, oferecendo seus serviços a quem pagasse melhor. Um assassinato custava entre 20 e 100 cabeças de gado, dependendo da importância do alvo. Fabricantes clandestinos de pólvora prosperavam, assim como curandeiros especializados em tratar ferimentos de bala e cortes de facão. Até mesmo coveiros itinerantes surgiram, cobrando para enterrar os mortos que se acumulavam nas estradas. Em 1812, um evento inesperado alterou temporariamente o curso da guerra. Uma seca devastadora atingiu o sertão, a pior em 40 anos segundo os registros da época. Os rios secaram, o gado morria aos milhares e a fome ameaçava dizimar a população. Diante da catástrofe comum, Cavalcante e Bezerra foram forçados a uma trégua tácita. Durante 6 meses, as armas silenciaram, enquanto ambas as famílias lutavam contra um inimigo mais implacável que qualquer jagunço, a própria natureza. Foi durante essa trégua que ocorreu o encontro secreto entre Manoel Cavalcante e Antônio Bezerra, o único momento em 5 anos que os dois patriarcas estiveram frente a frente, sem a intenção de matar um ao outro. O encontro aconteceu numa gruta conhecida como Toca do Tigre, a meio caminho entre as duas fazendas principais, cada homem acompanhado por apenas 2 guarda-costas. O que foi discutido naquela gruta permaneceu em segredo, mas testemunhas distantes relataram ter visto os 2 homens conversando por mais de 3 horas. Alguns historiadores especulam que tentaram dividir o sertão em zonas de influência. Outros acreditam que discutiram um casamento entre as famílias para selar a paz. O que se sabe com certeza é que 2 dias após o encontro, Antônio Bezerra foi encontrado morto em sua cama, espuma rosada nos lábios, indicando envenenamento por cicuta. Seus filhos imediatamente acusaram Manoel do assassinato, mas nunca encontraram provas. Décadas depois, o diário de uma criada revelaria que Antônio havia sido envenenado por sua própria esposa, Maria José Bezerra, cansada de ver os filhos morrerem um por um na guerra sem fim. Com a morte de Antônio, a liderança dos Bezerra passou para seu filho mais velho, Francisco Bezerra de Menezes, 33 anos, conhecido como Chico Vingança, por sua obsessão em retribuir cada agressão dos Cavalcante com o dobro da violência. Sob seu comando, a guerra tomou dimensões ainda mais sombrias. Chico introduziu a prática da marcação a ferro quente, capturando vaqueiros dos Cavalcante e gravando um B em suas testas antes de soltá-los, transformando-os em lembretes ambulantes do poder dos Bezerra. Manoel Cavalcante respondeu contratando um bando de ex-soldados desertores do Exército Imperial, homens treinados em táticas militares que transformaram seus jagunços numa força de combate disciplinada. As emboscadas tornaram-se operações militares planejadas, com batedores, flancos protegidos e rotas de fuga pré-determinadas. Numa dessas operações, em dezembro de 1815, conseguiram cercar e dizimar um comboio dos Bezerra que transportava armas contrabandeadas do litoral, matando 18 homens e capturando rifles suficientes para armar uma pequena milícia. O ano de 1817 trouxe uma complicação inesperada: a Revolução Pernambucana. O movimento republicano que tomou conta da província dividiu as famílias em conflito. Os Cavalcante, pragmáticos, apoiaram os revolucionários esperando ganhar mais poder político. Os Bezerra mantiveram-se leais à coroa, calculando que a revolução seria esmagada e eles seriam recompensados. Durante os 74 dias que durou o governo revolucionário, a guerra familiar se misturou com a guerra política, tornando impossível distinguir se os mortos caíam por questões ideológicas ou por vinganças pessoais. Com a derrota da Revolução e a repressão violenta que se seguiu,
ambas as famílias se viram enfraquecidas. Manuel Cavalcante foi preso e passou 6 meses na cadeia de Recife antes de ser libertado mediante o pagamento de uma fiança astronômica de 3.000 cabeças de gado. Francisco Bezerra, apesar da lealdade à coroa, viu suas propriedades serem saqueadas por tropas imperiais que não faziam distinção entre revolucionários e monarquistas quando se tratava de pilhagem. A prisão de Manuel marcou o início de seu declínio físico. Aos 53 anos, os meses na umidade insalubre da cadeia haviam cobrado seu preço. Desenvolveu uma tosse persistente que logo evoluiu para tuberculose, cuspindo sangue com frequência crescente. Mas mesmo enfraquecido, recusava-se a mostrar fraqueza. Numa feira em 1818, quando um Bezerra sugeriu que ele estava com um pé na cova, Manuel sacou sua garrucha e estourou o joelho do homem, declarando: "Ainda tenho bala suficiente para enterrar todos vocês." Francisco Bezerra também pagava o preço da guerra interminável. Dos seus 6 irmãos, apenas 2 ainda viviam. Sua esposa, Rosa Maria, havia enlouquecido após ver o filho de 8 anos ser morto por uma bala perdida durante um tiroteio na feira de flores. Ela passava os dias embalando uma boneca de pano, chamando-a pelo nome do filho morto, alimentando-a com o mingau que apodrecia em seus braços. Francisco mantinha-a trancada num quarto da fazenda, seus gritos noturnos assombrando até os jagunços mais endurecidos. Em 1820, um novo elemento entrou na equação: Antônio José Cavalcante, 25 anos, filho de José, que havia matado Sebastião Bezerra na feira 13 anos antes. Educado em Olinda por padres jesuítas, Antônio José retornou ao sertão com ideias diferentes sobre como conduzir a guerra. Em vez de confronto direto, começou a usar a lei e a burocracia como armas. Falsificou documentos de propriedade, subornou funcionários do governo, manipulou eleições locais. Em 2 anos, conseguiu tomar legalmente 3 fazendas dos Bezerra através de execuções de dívidas fabricadas. Francisco Bezerra tentou responder no mesmo nível, contratando um advogado de Recife, Dr. Joaquim Nabuco de Araújo, para contestar as manobras legais dos Cavalcante. Mas o sertão não era lugar para batalhas jurídicas. O advogado foi encontrado morto em seu quarto de hotel, em Serra Talhada, 47 facadas no corpo, uma para cada ano de sua vida. A mensagem era clara. No Pajeú, as disputas se resolviam com chumbo e aço, não com papel e tinta. A década de 1820 viu a guerra entrar numa fase de esgotamento. As mortes continuavam, mas com menos frequência. As emboscadas tornaram-se raras, substituídas por assassinatos isolados, quase ritualizados. Todo ano, na data do aniversário de alguma morte importante, um membro da família rival aparecia morto, como um sacrifício obrigatório aos deuses da vingança. A população local havia se acostumado à violência como se fosse uma força da natureza, inevitável como a seca ou as enchentes ocasionais. Manuel Cavalcante morreu em 23 de junho de 1824, cuspindo sangue e amaldiçoando os Bezerra com seu último suspiro. Seu funeral foi um evento tenso, com 200 homens armados guardando o cortejo, esperando um ataque que nunca veio. Francisco Bezerra havia decidido que atacar um funeral seria quebrar um código de honra que, mesmo em meio ao caos, ainda significava algo. Mas enviou uma coroa de flores com um cartão: que encontre no inferno o descanso que negou aos vivos. Com a morte de Manuel, a liderança dos Cavalcante passou para Antônio José, que intensificou sua guerra burocrática. Em 1825, conseguiu ser nomeado juiz de paz de Serra Talhada, posição que lhe dava poder quase absoluto sobre a justiça local. Usou esse poder sem piedade, prendendo Bezerra por crimes reais ou imaginários, confiscando propriedades, impedindo casamentos. Francisco Bezerra viu-se lutando uma guerra em 2 frentes, contra as armas dos jagunços e contra a caneta do juiz. A situação tornou-se insustentável em 1828, quando Antônio José ordenou a prisão do próprio Francisco Bezerra sob a acusação de conspiração contra o governo imperial. Francisco resistiu à prisão, barricando-se em sua fazenda com 40 homens armados. O cerco durou 15 dias,
com tiroteios diários que deixaram 12 mortos. Só terminou quando o presidente da província enviou um mediador, Coronel João Batista de Oliveira, veterano das guerras de independência, com ordens expressas de acabar com o conflito antes que se transformasse numa rebelião generalizada. O coronel Oliveira era um homem pragmático que havia visto guerras demais para ter ilusões sobre honra ou justiça. Convocou Antônio José Cavalcante e Francisco Bezerra para uma reunião em território neutro, a Igreja de São José, em Triunfo. Lá, sob o olhar severo de 50 soldados provinciais, forçou os dois homens a assinarem um acordo de paz. As famílias manteriam suas propriedades atuais, cessariam todas as hostilidades e pagariam uma multa de 5.000 cabeças de gado, cada uma ao governo provincial como reparação pelos distúrbios causados. O acordo durou exatamente 73 dias. Foi quebrado quando João Bezerra, 17 anos, filho mais novo de Francisco, foi encontrado afogado num açude, com sinais claros de ter sido mantido sob a água à força. Francisco, enlouquecido pela dor de perder o último filho que lhe restava, abandonou qualquer pretensão de seguir o acordo. Na manhã seguinte ao funeral, 5 fazendas dos Cavalcante amanheceram em chamas, o gado degolado, os poços envenenados com carcaças de animais em decomposição. Antônio José Cavalcante respondeu com frieza calculada. Em vez de retaliação direta, começou a eliminar sistematicamente os apoiadores dos Bezerra. Pequenos fazendeiros que forneciam suprimentos, comerciantes que compravam seu gado, até o padre que havia substituído Francisco de Assis, todos morreram em circunstâncias misteriosas ao longo de 1829. Francisco Bezerra viu sua rede de apoio desaparecer, deixando-o cada vez mais isolado. O golpe final veio em 1830. Antônio José havia descoberto que Francisco mantinha um relacionamento extraconjugal com Maria das Dores, uma mulata de 22 anos que vivia numa casa discreta em Flores. Numa noite de lua cheia, jagunços dos Cavalcante invadiram a casa. Não mataram Maria das Dores. Isso seria piedoso demais. Em vez disso, desfiguraram seu rosto com ferro quente, deixando-a viva como um monumento ambulante à vingança dos Cavalcante. Francisco Bezerra nunca se recuperou desse golpe. Algo se quebrou dentro dele ao ver o rosto destruído de sua amante. Passou a beber cachaça desde o amanhecer até desmaiar à noite, negligenciando seus negócios, alienando seus últimos aliados. Em 14 de setembro de 1831, foi encontrado morto em seu escritório, uma pistola na mão, a parede atrás dele pintada com seus miolos. O bilhete que deixou tinha apenas 3 palavras: chega de sangue. Com a morte de Francisco, a guerra deveria ter terminado, mas havia criado sua própria inércia. Primos, sobrinhos, agregados das duas famílias continuaram matando-se mutuamente, não mais por ordens dos patriarcas, mas por hábito, por honra a mortos que mal conheciam. O conflito havia se tornado autônomo, alimentando-se de si mesmo como um fogo que consome tudo ao redor até não restar nada além de cinzas. Antônio José Cavalcante tentou impor ordem usando sua autoridade como juiz de paz, mas descobriu que havia criado um monstro que não podia mais controlar. Seus próprios jagunços, acostumados a décadas de violência, não sabiam mais viver em paz. Quando tentou dispensá-los, alguns se tornaram cangaceiros, outros ofereceram seus serviços a qualquer um disposto a pagar por uma morte. A violência que havia sido dirigida agora se espalhava como uma praga por todo o sertão. Em 1835, o governo imperial, cansado dos relatórios constantes de violência no Pajeú, enviou uma comissão especial para investigar e pacificar a região. A comissão, liderada pelo desembargador Manuel de Souza Teixeira, passou 6 meses documentando os crimes das últimas 3 décadas. Seu relatório final catalogava 312 mortes diretamente atribuíveis à guerra entre Cavalcante e Bezerra, sem contar as vítimas indiretas, aqueles que morreram de fome quando as fazendas foram destruídas, de doença quando os poços foram envenenados, de desespero quando perderam tudo o que tinham. O desembargador concluiu que a única solução era o exílio forçado dos líderes remanescentes de ambas as famílias.
Antônio José Cavalcante foi enviado para o Rio de Janeiro com a proibição de retornar a Pernambuco sob pena de prisão perpétua. Os Bezerra sobreviventes foram dispersados, alguns para a Bahia, outros para o Maranhão, impedidos de se reunirem ou usarem o nome da família por uma geração inteira. Mas o sertão tem memória longa. Mesmo com os protagonistas mortos ou exilados, a guerra havia deixado cicatrizes profundas demais para serem facilmente curadas. As terras disputadas permaneceram abandonadas por anos, ninguém ousando reclamá-las por medo de reavivar antigas vinganças. Os nomes Cavalcante e Bezerra tornaram-se maldições sussurradas, sinônimos de violência e destruição. Em 1842, um viajante inglês chamado George Gardner passou pela região e registrou suas impressões. O distrito do Pajeú apresenta um aspecto de desolação que vai além da pobreza natural do sertão. Ruínas de fazendas outrora prósperas pontuam a paisagem como dentes numa caveira. Os habitantes remanescentes têm um olhar assombrado, sempre vigilantes, como se esperassem que a violência retornasse a qualquer momento. Quando perguntei sobre a história local, foram evasivos, murmurando sobre tempos ruins que preferiam esquecer. A guerra entre Cavalcante e Bezerra não foi apenas um conflito familiar, foi o nascimento violento do coronelismo que dominaria o Nordeste brasileiro por mais de um século. Estabeleceu o padrão de poder baseado na força, onde a lei era apenas uma ferramenta a serviço dos poderosos, onde a política se confundia com vingança pessoal, onde o voto era comprado com favores ou extraído sob ameaça de morte. Os métodos desenvolvidos durante essas 3 décadas de conflito, o uso de jagunços como exércitos privados, a manipulação da justiça local, o controle através do terror, tornaram-se o manual não escrito do poder no sertão. Cada novo coronel que surgiu depois estudou, conscientemente ou não, as lições deixadas por Cavalcante e Bezerra, como construir e manter o poder, como eliminar rivais, como transformar o Estado em extensão da vontade pessoal. Curiosamente, alguns descendentes das 2 famílias conseguiram escapar do estigma, mudando de nome e reinventando suas histórias. Em 1889, quando a República foi proclamada, um certo Dr. José Maria de Albuquerque, advogado respeitado em Recife, era na verdade neto de Manoel Cavalcante. Havia passado a vida adulta negando qualquer conexão com o sertão, construindo uma nova identidade baseada na educação e no direito, tentando espiar com a caneta os crimes cometidos com a espada. Do lado dos Bezerra, uma história similar. Maria Francisca dos Santos, professora primária em Salvador em 1895, era filha de João Bezerra, o jovem afogado que havia reacendido a guerra em seus momentos finais. Criada por freiras após a dispersão da família, dedicou sua vida a educar crianças pobres, como se cada mente que iluminava pudesse apagar um pouco da escuridão que sua família havia espalhado pelo sertão. Em 1907, exatamente um século após o início da guerra, um jornal de Recife publicou uma série de artigos sobre o conflito, baseados em documentos oficiais e relatos de sobreviventes. A reação foi imediata e violenta. O jornal foi atacado, o jornalista responsável teve que fugir da cidade e vários leitores que haviam fornecido informações foram ameaçados. Mesmo depois de tanto tempo, as feridas ainda sangravam. O último ato documentado relacionado à guerra ocorreu em 1923, quando 2 homens se enfrentaram numa feira em Arco Verde. Um se apresentou como Cavalcante, o outro como Bezerra. Ninguém sabia se eram realmente descendentes das famílias ou apenas haviam adotado os nomes, mas o resultado foi previsível. Ambos morreram no tiroteio que se seguiu, levando para o túmulo qualquer verdade sobre suas identidades. A multidão que assistiu ao confronto não tentou intervir. Havia aprendido através de gerações que, quando Cavalcante e Bezerra se encontravam, o melhor era procurar abrigo e rezar para que a violência não se espalhasse. Hoje, nas cidades que foram palco da guerra, poucos conhecem os detalhes do conflito. Virou uma história vaga sobre famílias que brigavam antigamente, sem nomes ou datas específicas. Mas os mais velhos,
aqueles que ouviram as histórias de seus avós, que ouviram de seus avós. Ainda fazem o sinal da cruz quando passam por certas encruzilhadas onde dizem que o sangue derramado foi tanto que a terra nunca mais deu capim verde. As fazendas Casa Forte e Boa Vista existem ainda, embora com outros nomes e outros donos. Turistas ocasionais que as visitam comentam sobre uma sensação opressiva que paira sobre as construções, como se as paredes guardassem memórias que prefeririam esquecer. Os atuais proprietários, quando perguntados sobre a história das propriedades, mudam rapidamente de assunto, mencionando apenas que houve problemas no passado que não vale a pena revolver. Um antropólogo que estudou a região nos anos 1980 registrou uma curiosa superstição local. Acredita-se que nos aniversários das grandes matanças, especialmente no dia do massacre da fazenda Olho de Água, pode-se ouvir o gado mugindo angustiado, mesmo quando não há animal algum por perto. Os céticos atribuem isso ao vento passando pelas formações rochosas, mas os crentes sabem que são os ecos de uma guerra que se recusa a ser completamente esquecida. A guerra entre Cavalcante e Bezerra deixou mais que mortos e ruínas. Deixou um modelo de poder que sobreviveria por gerações. O voto de cabresto, o curral eleitoral, o assassinato político disfarçado de crime passional, todas essas práticas que marcaram a política nordestina até meados do século XX têm suas raízes naqueles anos sangrentos do início do século XIX. Cada coronel que surgiu depois, cada oligarquia que se estabeleceu, cada eleição decidida na bala em vez da cédula, era um eco daquela guerra original. Talvez o epitáfio mais apropriado para esse conflito tenha sido escrito inadvertidamente por um padre em 1851, ao registrar o batismo de uma criança cujos pais haviam fugido do Pajeú. Batizei hoje o pequeno José, filho de retirantes que escaparam do inferno que os homens criaram, onde Deus havia posto o sertão. O inferno que os homens criaram, não havia descrição mais precisa para o que Cavalcante e Bezerra haviam feito com o Pajeú, transformando uma terra já castigada pela natureza num campo de extermínio onde a honra se media em sangue e o poder se construía sobre ossadas. O sertão sobreviveu à guerra, como sobrevive a tudo: seca, fome, descaso. Mas as marcas ficaram, invisíveis mas permanentes, como cicatrizes numa alma coletiva. E nas noites de vento forte, quando a poeira vermelha se levanta e cobre tudo como um sudário, os mais velhos ainda trancam suas portas e fazem suas rezas, porque sabem que no sertão do Pajeú, os mortos da guerra entre Cavalcante e Bezerra nunca descansaram completamente, e que basta muito pouco, uma palavra errada, um olhar atravessado, um sobrenome sussurrado, para que o sangue volte a manchar a terra que nunca esqueceu o gosto da violência.